A paz de Jesus! Que alegria poder te acolher aqui ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal. Estamos no terceiro episódio e penúltimo da análise espiritual com um olhar católico. Hoje eu vou falar do filme O Livro de Eli. Um filme antigo, mas que tem muito a nos falar, tem muito a nos ensinar, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, onde a Bíblia estão querendo reescrevê-la, estão querendo modificá-la. Então, com essa análise, nós vamos refletir algumas coisas e aprender com o filme que foi lançado em 2010, em 13 anos já se passaram e tem muito a nos falar. Então, vamos começar a nossa análise. Diferente das que foram as outras análises, esse filme eu não vou falar detalhadamente, até porque o enredo ele é direto, né? Conta a história de um sobrevivente, onde num cenário apocalíptico e onde houve uma guerra nuclear, muitas pessoas morreram e os sobreviventes foram ali se reinventando, se redescobrindo. E na região que o Eli se encontra, que é o personagem que o Denzel Washington faz, é uma região hostilizada, aonde já tem um homem que quer dominar e ele consegue dominar aquelas pessoas, aonde aquelas pessoas trabalham para ele, aonde ele tem um grupo de capangas. Então ele já domina aquela região. Não se fala quantas pessoas sobreviveram, até porque o filme não relata isso, também não relata os detalhes, mas o que fala é que houve uma guerra onde as pessoas foram dizimadas e que o motivo pode ter sido religioso. Hoje nós sabemos que tem países que brigam uns com os outros por conta de religião. Nós sabemos que isso é uma verdade. E nós sabemos também que para uma guerra nuclear isso não é muito distante, infelizmente. Mas nós temos que rezar para que isso não aconteça. Porque no filme, além de relatar isso, vai mostrar só no final que existe também um outro grupo de sobreviventes, né, que mora em uma outra região e ali eles querem reconstruir. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas oprimidas, tem pessoas que querem reconstruir o mundo. E é claro, nós estamos falando de uma parte, né? Nós não sabemos como está todos os outros países, se eles foram dizimados ou não. Mas a mensagem central do filme é a questão de um mundo que é pós-apocalíptico, aonde tem um homem que recebeu uma missão e que carrega consigo uma Bíblia. Então, diante desse mundo apocalíptico, nós vamos conhecer a história de Eli. A história é interessante porque ela vai falar da palavra de Deus, que um homem que já está caminhando há muitos anos, né, já se passaram 30 anos desde quando a guerra ocorreu, e ele está caminhando porque ele recebeu uma missão. Ele achou uma Bíblia e ele recebeu a missão de que ele teria que ir para o leste e ali entregar essa Bíblia, que supostamente é a única Bíblia. E o homem, né, que no caso é o vilão da história, ele quer porque quer, ele está ali à procura da Bíblia. Por quê? Porque ele quer distorcer, porque ele quer reinventar. E hoje nós vemos muitos artistas se levantando para falar sobre isso. Muitos artistas, né, dando palpite de que a Bíblia tinha que modificar, de que a Bíblia tinha que ser reescrita, mudar sua linguagem. E a pergunta que fica é: por que uma pessoa que não é cristã se incomoda tanto com a palavra de Deus? Por que pessoas que são de outras denominações, de outras crenças, se preocupam tanto com a palavra de Deus? E aqui, quando eu falo palavra de Deus, se preocupa na verdade com o cristianismo, né? Com os católicos e protestantes que creem em Deus. Por que as outras pessoas das outras denominações se preocupam tanto? Por que tem se levantado muitos artistas
dando agora palpite da Bíblia, dando palpite da igreja. E infelizmente tem muitos católicos que ainda seguem esses tais artistas e que ainda acham assim, mas é porque ele não conhece a palavra. Você não deveria nem seguir umas pessoas dessa, nem deveria. Por quê? A pessoa não querer ser de Deus, não querer ir para a igreja, é uma escolha que ela fez. Isso é uma escolha, todos nós temos uma escolha, ser de Deus ou não ser. Aí a partir dessa decisão nós vamos arcar com as consequências, né? Nós vamos arcar com a nossa escolha. Aqueles que decidiram ser de Deus vão seguir, vão buscar, vão ali vivenciar para poder viver a palavra, e aqueles que não vão viver as coisas do mundo. E nós que cremos, seja católicos ou evangélicos, nós que cremos, nós sabemos que nós não temos que nos preocupar com as coisas do mundo, nós não temos que seguir a moda do mundo, nós não temos que seguir as regras do mundo. Por quê? A palavra é totalmente ao contrário. E é por isso que incomoda tanto essas pessoas. Porque para eles é uma radicalidade. Para eles isso é absurdo, até porque nós estamos numa nova era. Entenda, a palavra é uma, ela não vai mudar. Nós não temos que nos adaptar. Nós não temos que modificar a palavra nenhuma. Sou eu, é você que precisa entrar dentro da palavra, mergulhar dentro da palavra e ser um agente da palavra. No filme, não existe Bíblia. E aí eu pergunto para você, se isso acontecesse hoje, será que eu e você seríamos pregadores da palavra? Será que nós iríamos anunciar mesmo sem ter a palavra física em mãos? Porque por qualquer coisinha a gente já deixa o Senhor? A gente já larga a igreja? A gente já larga as coisas de Deus? Será que quando houve a guerra, será que não teve um povo disposto a ali querer evangelizar? Não conta. Mas aos poucos você foi percebendo que ali no filme não tem fé. As pessoas não têm fé, as pessoas não conhecem. Só tem aquele homem que conhece, né? Ele conhece a Bíblia, mas ele quer deturpar. E muitos hoje em dia também deturpam a palavra de Deus. Se você for prestar atenção, a Bíblia ela é reescrita quando eu, ao invés de pregar a verdade, eu modifico a verdade para agradar os outros. Eu modifico a mensagem de Cristo para poder atrair seguidores, para atrair likes, para atrair atenção, para falar aquilo que vai te sensibilizar. Nós vemos muito isso. E aqui eu não estou falando só de igreja evangélica que faz isso não, porque dentro da igreja católica também acontece. Padres que, ao invés de pregar salvação, ao invés de pregar sobre o inferno, sobre o pecado, não. Prega o quê? Deus te acolhe do jeito que você tá. Você não precisa se preocupar em converter. Basta você ajudar os pobres. Né? Tem uma linguagem aí da teologia da libertação dentro da igreja que vem falar muito disso. Ajudar os pobres. Mas a igreja é para salvar. Ajudar faz parte, mas a principal função da igreja é salvar almas. Se eu deixo de pregar a salvação de almas, eu estou reescrevendo a Bíblia. E uma outra coisa muito preocupante é que, às vezes, né, estava falando dos artistas, é como muitas vezes esses artistas parece que têm uma voz mais... com uma força maior do que às vezes um padre. Olha a desgraça que acontece quando uma pessoa que não é de Deus começa a arrastar pessoas e para acreditar nela, não na Bíblia. E as pessoas vão se convencendo disso. E as pessoas vão acreditando. Por isso que no filme tem o vilão que ele quer a Bíblia, porque ele quer usar desse método para ter o controle.
para controlar. Ele tem a ganância, aquele vilão ele tem a ganância porque ele quer usar as palavras religiosas apenas como modo de obter controle e riqueza, o poder. E tem uma frase que ele fala, que eu fiz questão de escrever, que ele diz assim: não é apenas um livro, porque questiona ele por que ele quer tanto aquele livro, que até então as pessoas não sabem nem que é a Bíblia. E ele fala: não é apenas um livro, é uma arma que se aponta aos corações e às mentes dos fracos e desesperados. Ou seja, muitos pregam isso, vai pregar aquilo que você quer ouvir, vai pregar aquilo que te fragiliza, vai pregar aquilo que te sensibiliza, vai pregar aquilo que te leva a ficar acomodado, a não querer mudar. Se você for ler de Gênesis e Apocalipse, a todo momento a palavra de Deus fala que você precisa se converter, que você precisa mudar. Principalmente no Antigo Testamento mostra ali o povo que era cabeça dura e como sofreu, o povo que era cabeça dura e que padeceu, mas a gente não aprende. A gente não aprende. Então, o filme ele traz muitas lições. É claro, é uma ficção, que é uma ficção que, quando a gente for prestar atenção em alguns detalhes, a gente percebe que muita coisa acontece. A ganância de pessoas que querem controlar, de pessoas que querem se apoderar, de pessoas que querem ficar no poder a ferro e fogo. Né? Elas querem ter o poder. Isso lembra quem, né? É o diabo que quer ter o poder, ele quer ter o domínio, ele quer dominar. E aquele homem, né, o Eli, além dele ter assumido uma missão, ele vai ali passando por muitas provas. Eu lembro que na época que foi lançado o filme, muitas pessoas criticavam de que, mas é um filme violento, como é que pode, ele tá ali protegendo a palavra de Deus, mas ele mata as pessoas. Entenda o contexto. Ele tá dentro de um mundo que não é mais um mundo normal. Houve uma guerra, houve uma morte em cadeia, né? O filme ele não conta o que aconteceu em detalhes, mas você vê que são poucas as casas que existem, você vê aquele mundo só de estradas, né? Tudo, não tem vegetação, não tem mais casa, não tem mais nada. E ali você precisa sobreviver, porque ou você luta para sobreviver ou você morre. Tanto que tem uma cena no filme, logo no começo, aonde tem assaltantes, porque qualquer pessoa que passa, além de eles estarem procurando o livro, eles também aproveitam para poder assaltar, para ver se a pessoa não tem uma comida, não tem uma água, até porque a água é escassa, naquela época ficou escassa. E daí eles abordam um casal de um pouco já de velhos, e o que eles fazem? Eles matam o casal, eles matam. E a questão é tão grave que numa outra cena, mais para o final, o Eli mais a Solari, que é a outra personagem, eles acham um casebre, e ali na casa mora um casal de velhos. E aqueles velhos, eles se alimentam de carne humana. Por comerem carne humana, né, eles ficam trêmulos. Mas por quê? Eu lembro que quando eu vi, eu falei assim, nossa, mas chegaram a esse ponto. Por quê? Eu já vi outros filmes com essa mesma temática, né, de pessoas que comem carne humanas. Porque chega um momento onde você não tem comida. Não tem comida, não tem como plantar, não tem aonde você recorrer para ter alimentos. E aí o que você faz? É a lei da sobrevivência. Eu não estou falando que as pessoas têm que sair matando as pessoas para sobreviver. Eu estou dizendo nesse contexto do filme. Não que uma coisa justifique a outra. Mas ali no filme, a maneira que eles encontraram de sobreviver é comendo carne humana. Uma hora eles mesmos vão pegar alguma doença. Essa parte não é falada. Mas
você vê que cada um vai tentando sobreviver de um modo. Alguns são oprimidos, outros comem carne humana, outros vão, né? Até porque o filme começa, o Eli, ele caça ali parece um gato, e você vê que o gato, nem sei se realmente é o gato, mas parece um gato. Ele tá até diferente, né? Você vê que ele não tem os pelos, ele tá totalmente sem pelo. E ali ele caça o gato para poder comer. Cada um vai sobrevivendo como pode. Então, esse é um cenário apocalíptico, aonde não tem recurso, aonde você não tem um mercado mais, aonde não se tem dinheiro. Até para a água, as pessoas se submetem a ter um pouco de água. Por isso que naquela região, eu esqueci o nome do vilão, eu esqueci de anotar, mas o dono daquela região, por isso que ele obriga as pessoas a trabalhar para ele, porque a paga é água, é alimento. Então, olha o ponto que chega. E uma das coisas que hoje em dia nós estamos ouvindo falar muito é da inteligência artificial. Há um tempo atrás teve, por incrível que pareça, um padre. Eu nem lembro o nome, né? Graças a Deus nem lembro o nome. Porque é muito triste ouvir isso de um padre. Falar que a Bíblia podia sim ser reescrita e utilizar a inteligência artificial para fazer isso. A inteligência artificial, ela está no meio de nós, isso é fato. Tanto que já tem televisão, máquina de lavar, geladeira, ar-condicionado com esse sistema de inteligência artificial. Então, os eletrodomésticos já estão tendo essa característica. E isso só vai se propagando. Tanto que nas escolas, muitas já adotaram aula de robótica. E é claro, tem o seu lado bom. Tem um lado bom. Porém, é o que isso vai se transformar. Por exemplo, o celular é algo útil, mas ele já está roubando a nossa vida, literalmente. Hoje às vezes você não precisa mais nem de computador, tudo que você faz é pelo celular. Você não precisa mais de televisão, você não precisa mais de uma máquina fotográfica, você não precisa às vezes de uma televisão para ver um filme, para ver uma série, né? Tudo você pode fazer pelo celular. Você não precisa nem sair de casa, que você pode comprar pelo celular, fazer mercado pelo celular, farmácia. Então, tá substituindo, tá roubando a nossa vida. E aí, rouba também até a palavra de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, que Bíblia, ela tem que ser física. Esse negócio de Bíblia no celular, pelo amor de Deus, gente, não tenha isso. Eu sei que às vezes facilita, eu sei que às vezes pode ser um recurso ali para ajudar no seu dia a dia, mas Bíblia tem que ser física. Nada melhor do que você ali sublinhar a parte que te chamou a atenção, você poder ter em mãos. O celular está substituindo até a Bíblia. As pessoas ficam com preguiça de carregar a Bíblia para ir para um encontro, para ir para um retiro, para ir para um grupo de oração. Até pregadores, ao invés de ter Bíblia, coloca lá um tablet. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Desculpa se você faz isso, mas Bíblia tem que ser física. E mais hoje em dia que tem se levantado essa questão de fazerem mudanças na Bíblia, de fazerem mudanças em documentos da igreja, tanto que o cardeal que foi nomeado há pouco tempo, ele tem uma ideia revolucionária para isso. Por isso que eu quis trazer esse filme, porque em um cenário onde só tem uma Bíblia escrita, e que se não fosse o esforço daquele homem, de repente as pessoas não iriam conhecer. Mas nós temos um detalhe que eu quero falar. Como eu disse, o filme ele é muito objetivo. Conta a saga de um homem que precisa ir para o leste e entregar a Bíblia. Porém,
conseguem, né, o vilão consegue pegar a Bíblia dele e mesmo assim ele continua a jornada dele porque ele tinha que chegar no leste. Ele chega, né, tá até baleado, mas ele chega, ele é acolhido e ali ele vai ditar. E é impressionante isso. É impressionante ele saber a Bíblia toda. Porque já é impressionante, e isso os irmãos evangélicos fazem melhor do que os católicos, de decorar capítulo e versículo. Claro, tem católico que consegue decorar. Eu sinceramente, eu não consigo decorar. É uma ou outra só que eu sei de cor. Mateus 11:12. O reino dos céus é dos violentos. Pronto. E o Salmo 90, né? Salmo 22. E é isso. Salmo 50, miserê. Isso aí tem... Mas assim, se você me perguntar, mas o que fala o versículo 10? Eu vou saber. Não vou saber. Mas isso é falta de prática. Mas nós católicos temos essa dificuldade de gravar capítulo e versículo da Bíblia. Isso é fato, nós temos essa dificuldade. Se não tiver ali em mãos, a gente tem essa dificuldade. E então isso é impressionante no Eli, porque além dele saber toda a Bíblia, quando ele vai ditar, ele fala Gênesis capítulo 1, versículo 1. O mundo era informe e vazio. Versículo 2, né? Isso é impressionante, saber o que está escrito em cada versículo. E não só de Gênesis, né? A Bíblia toda, tanto que no final mostra ali a Bíblia impressa. E é nesse ponto agora, com o olhar católico, que precisamos ter. A questão de que a Bíblia que foi ditada pelo Eli é uma Bíblia evangélica. Então, a única Bíblia que passa a ter, né, que o filme representa isso, é uma Bíblia evangélica. Isso é muito preocupante. Por quê? Nós sabemos que na Bíblia evangélica tem menos 7 livros. Quando teve a ruptura, né, o Lutero rompeu com a igreja, ele não reconheceu 7 livros. Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita e quando ela foi sendo reunida, foi tendo conselhos. Começou ali na época dos apóstolos, né? E conforme foram vindo os outros papas, os outros bispos, eles iam se reunindo para poder os livros que iam estar dentro da Bíblia. Eles chegaram num consenso e reuniram ali todos os livros para compor a Bíblia. Tanto que teve livros que não fizeram parte, que eles viram que faltava informação, não eram informações confiáveis. Tanto que teve livros, né, que foram reunidos e chamados de livros apócrifos. E eu nem sei quantos livros apócrifos tem. Apesar de eu ter, eu tenho esse livro, eu ainda não consegui parar para ler, mas um dia eu pretendo ler. São livros que não são reconhecidos, não que são proibidos de você ler. Até porque tem livros ali que teve santos que tiveram revelações e que não tinham esse conhecimento do livro apócrifo e que bate, de Santa Emerique, que teve ali a sua experiência mística, onde ela relata sobre a infância de Jesus, sobre a vida de Nossa Senhora, de São José, que está no livro apócrifo. Não acredito em coincidências, mas isso é uma revelação privada e que não necessariamente você precisa acreditar. Mas enfim, então ele dita ali um livro, ele dita ali a Bíblia e é uma Bíblia evangélica. Eles utilizam muito aquela tradução para estudo. Mas aqui eu penso numa outra questão, que se passa a ter uma Bíblia, uma única Bíblia que é evangélica, será que isso seria a introdução de uma única religião que tanto falam? Sei. Você pode até pensar assim, mas seria bom se tivesse só uma religião. Eu acho muito difícil. Porque assim como tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam no diabo.
E tem pessoas que acreditam nos dois e jogam no time dos dois. Tem pessoas que estão em religiões para fazer o mal, para desejar o mal. E daí você pode pensar, então você acha que não ia ocorrer a conversão? Sim, pode ocorrer. Mas a partir do momento também que se divulga essa ideia de ter uma única religião, então nós vamos dar as costas para os sacramentos, para a vida dos santos, para a doutrina, para os dogmas, porque se tem uma única religião, ela não vai poder acreditar nessas coisas, justamente para não entrar em atrito, até porque precisa acreditar em uma só coisa. Então, vai se acreditar em Deus somente, as outras coisas mais não. Então, isso é muito perigoso. Tem até um grupo que luta por essa questão da única religião, mas isso é muito perigoso, muito. Isso até faz parte de uma tal agenda, que é meio que um assunto proibido de se falar, mas eu vou me aprofundar sobre isso porque eu quero falar sobre isso mais pra frente. Porque nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando. O livro de Eli, desde a época que eu assisti, quando foi lançado em 2010, eu já tinha essa visão, apesar de achar que apesar de eu achar que era muito fantasioso, mas eu não descartava a ideia de que sim, nós poderíamos ter essa escassez da palavra de Deus. E hoje eu vejo isso acontecendo. Países onde você não pode ter uma Bíblia. Países onde o cristianismo não pode ser pregado, não pode ser divulgado. A China é assim. E outros países que querem também implementar, que também querem escravizar. É só você olhar e observar o que aconteceu em Nicarágua e o que acontece de freiras que foram expulsos, padres que foram presos. Recentemente fecharam de novo conventos, escolas que eram católicas, instituições que eram católicas. É a perseguição acontecendo. E que se a gente não vigiar e não lutar, isso pode também acontecer no Brasil. Até porque, infelizmente, tem pessoas com poder que desejam isso. Mas esse não é o assunto da nossa análise. Mas para que a gente possa observar. E para que a gente possa terminar, o Eli tem um momento que ele fala assim: sou guiado pela fé, não pela visão. Eu e você precisamos ser guiados pela fé. Porque no filme, quando eu fui rever o filme para fazer as anotações para análise, eu sinceramente não lembrava de que ele era cego, até porque o filme não dá a entender de que ele é cego, até porque ele luta muito bem, até porque ele caminha, ele faz as coisas normais. Sendo que tem algumas cenas que mostram ele usando ali a audição, o olfato, né? Porque as pessoas que são cegas, elas utilizam os outros sentidos para poder perceber a sua volta e assim se comunicar. E eu lembro que na primeira vez isso me chamou a atenção, mas eu não percebi. E daí, só no final que eu vim entender que ela era cega. Mas eu tinha esquecido disso. Então, quando eu fui ver agora, é que eu relembrei isso. Eu falei assim, gente, ele é cego, então deixa eu prestar atenção. E realmente, eu fui prestando atenção no filme, até porque para anotar as análises, né, a gente demora muito mais para ver o filme, né? O filme é 1h e pouca, mas aí para e rever a cena para poder entender, escrever. Então eu levo mais de 2 horas para ver o filme. E eu fui vendo assim, falei assim, nossa, ele era cego e mesmo assim ele assumiu a missão. Ele não parou na sua deficiência.
Ele não parou na sua limitação, ele caminhou. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que mesmo diante das suas limitações, que mesmo diante dos seus desafios, que você possa se deixar ser guiado pela fé. E em tratando, pegando esse gancho, né, desse filme que fala sobre a palavra de Deus, hoje em dia isso é muito sério. Muitos padres têm falado para que a gente tenha a Bíblia e tenha um catecismo. Católico tem o catecismo. Tem o catecismo, o amarelinho, que foi redigido por João Paulo II, e tem o de São Pio X. Eu já tenho o meu de São Pio X, vai ser meu objetivo ler ele no ano que vem. E tenha em mãos e leia o catecismo. Porque se chegar o momento de tirarem de nós a palavra de Deus, não tem como tirar o nosso conhecimento. E foi isso que o Eli mostrou. Foi isso que o filme quis mostrar. Mesmo diante de um homem cego, que já estava ali com uma certa idade, de um mundo caótico, mesmo assim ele seguiu a sua missão. Mesmo assim ele seguiu o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não foi guiado pela sua visão. Ele não foi guiado pela sua limitação. Ele foi guiado pela fé. Que eu e você também possamos ser guiados pela fé. Ele tinha a missão que era justamente que as pessoas pudessem conhecer aqueles que não conheciam, aqueles que nunca tinham ouvido, aqueles que nunca tinham experimentado do que o poder da palavra de Deus é transformadora, é restauradora, faz você ter esperança, faz você ter fé. Então, quero encerrar hoje essa análise dizendo que eu e você precisamos ser guiados pela fé. E que, mesmo que você não consiga entender toda a palavra de Deus, mesmo que você tenha perguntas, mesmo que você não entenda as passagens, mesmo que você não entenda ali o contexto, leia a si mesmo. Leia. Procure conhecer, procure se aprofundar se você pode, para que a gente esteja preparado para aquilo que está para vir. E até mesmo para defender a igreja se necessário for. Porque é necessário. Porque infelizmente hoje dentro da igreja existe uma grande divisão, existe uma grande confusão. Então é preciso que nós possamos defender a tradição, possamos defender ali os princípios e os valores da igreja. Não se deixar corromper e não se deixar levar por aquilo que a teologia da libertação quer colocar, por aquilo que a teologia da libertação quer implementar, por aquilo que a teologia da libertação quer fazer, que é dominar, que a gente possa lutar pela fé, pela palavra, amém? Meus irmãos, é uma alegria ter você aqui no mais uma análise. Se você tem sugestão que eu fale de algum filme, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e me ajude a evangelizar, deixando o seu like. Eu te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Que nosso Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que santos anjos nos protejam, que Nossa Senhora interceda por nós. E que a gente possa ser guiados pela fé e não pelas nossas limitações, pelos nossos defeitos, pelas nossas imperfeições, mas guiados pela fé. Deus te abençoe e fique na paz.